A natureza é repleta de fenômenos que desafiam a compreensão humana e deixam pesquisadores perplexos. De luzes enigmáticas que brilham no céu a florestas com árvores sinuosas e inexplicavelmente torcidas, esses mistérios guardam segredos que parecem resistir ao tempo. Em cada canto do planeta, esses fenômenos ocultam respostas. Descubra quais são os 10 mistérios da natureza que escapam à ciência e alimentam lendas e teorias, revelando que apesar dos avanços científicos a Terra ainda guarda profundos e fascinantes enigmas. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não se esqueça de dar like nesse vídeo. Floresta Torta, Polônia. Localizado em Gryfino, é um enigma natural que deixa todos que a visitam perplexos. Nesta floresta, cerca de 400 pinheiros plantados possuem uma curvatura peculiar na base de seus troncos, formando um arco de quase 90 graus antes de crescerem verticalmente. As árvores mantêm um padrão, se inclinando para o norte, criando uma paisagem surreal e única. Embora a origem dessa anomalia seja incerta, teorias vão desde práticas de manipulação humana nas árvores jovens até fenômenos naturais ainda não compreendidos. Alguns sugerem que o formato poderia ter sido criado para obter madeira curva para a construção, enquanto outros defendem a ideia de um campo gravitacional muito forte, puxando os troncos para o chão. Pedra de Al-Naslar, Arábia Saudita. Situada no oásis de Taima, é uma formação rochosa que intriga pesquisadores e cientistas. Trata-se de um enorme bloco de pedra dividido em duas partes simétricas por uma linha de fratura quase perfeita, como se tivesse sido cortada com precisão a laser. O mistério reside tanto na perfeição dessa fissura quanto na estabilidade da estrutura, que se equilibra sobre uma pequena base, parecendo desafiar a gravidade. Teorias sobre sua origem variam entre hipóteses geológicas, que atribuem à linha de fratura forças naturais como erosão e movimento tectônico, e até mesmo sugestões de intervenção humana no passado. Até hoje, a Pedra de Al-Naslar permanece um enigma. Colinas de Chocolate, Filipinas. Localizadas na ilha de Bohol, são um dos mais enigmáticos monumentos naturais do planeta. Compostas por mais de 1.200 montes arredondados, elas formam uma paisagem que se transforma com as estações. Durante o verão, a vegetação que cobre as colinas seca e adquire um tom marrom, dando-lhes uma aparência de chocolate, que originou seu nome. O mistério do local vai além de sua aparência peculiar. Alguns geólogos acreditam que elas surgiram de antigas formações de coral, moldadas por erosão e atividade tectônica. No entanto, lendas locais narram histórias sobre gigantes e guerreiros cujas batalhas teriam dado forma às colinas. Floresta Dançante, Rússia. Situada na remota região de Kaliningrado, na Rússia, é um bosque envolto em mistério. Ao contrário das árvores da Polônia, os pinheiros dessa floresta apresentam troncos que se torcem e dobram em estranhas espirais com formas variadas e sinuosas, como se dançassem. Alguns troncos se curvam em anéis ou formam figuras retorcidas, criando uma paisagem inquietante. Cientistas tentam explicar esse fenômeno atribuindo-o a ventos extremos, movimentos do solo ou mesmo ataques de pragas, mas nenhuma teoria parece completamente satisfatória. Ao mesmo tempo, lendas locais envolvem a floresta em uma aura mística, sugerindo que a distorção das árvores pode ter origem em forças sobrenaturais ou em antigos encantamentos. Estrutura de Richat, Mauritânia. Também conhecida como o Olho do Saara, é um enigma geológico oculto no meio do deserto. Vista do espaço, a estrutura revela uma formação em anéis concêntricos com cerca de 40 km de diâmetro, criando a impressão de um olho gigantesco olhando para o céu. Por muitos anos, acreditava-se que fosse uma cratera de impacto, mas não há sinais de choque de meteorito. Geólogos agora teorizam que a formação se deu por uma combinação de erosão e movimentos tectônicos, mas o formato quase perfeito em espiral alimenta o mistério e dá margem a especulações sobre origens sobrenaturais e até mesmo lendas e histórias antigas.
Esse olho místico que vigia o Saara continua a atrair a curiosidade de cientistas. Monte Votovavara, Rússia. Na remota região da Carélia, existe um lugar que exala mistério e reverência. O Monte Votovavara é coberto por pedras enormes e deslocadas, algumas empilhadas em ângulos precários e outras dispostas como altares antigos. Árvores contorcidas e caídas, esculpidas pelo vento, dão um toque fantasmagórico à paisagem, criando uma atmosfera de outro mundo. Este local enigmático é cercado por lendas antigas. Dizem que o monte é um portal para outra dimensão ou um lugar de culto sagrado de antigos habitantes da região. Embora geólogos atribuam as formações a terremotos e erosão, os alinhamentos inexplicáveis das pedras e a sensação de estranha energia que muitos visitantes relatam deixam o Monte Votovavara envolto em segredos, permanecendo um destino místico que desafia explicações racionais. Mar do Diabo, Oceano Pacífico, conhecido também como Triângulo do Dragão. Está localizado na região sul do Japão, leste de Taiwan e oeste das Ilhas Marianas. Essa área ganhou notoriedade devido a inúmeros relatos de embarcações e aeronaves que desapareceram sem deixar vestígios, somados a casos de bússolas descontroladas e perturbações climáticas súbitas e intensas. O Japão supera 300 pessoas de tripulações desaparecidas. Foi financiada uma investigação com mais de 100 cientistas para estudar a área. Entretanto, a embarcação também desapareceu, e a área foi declarada como perigosa. Hoje, são apontados fenômenos geológicos, como a fossa das Ilhas Marianas e atividades sísmicas como possíveis causas dos desaparecimentos, mas a energia mística do lugar ainda intriga a todos. Chaleira do Diabo, Minnesota. No interior do Parque Estadual de Judgmagne, em Minnesota, encontra-se a peculiar e magnífica cachoeira. O rio Brulé se divide em duas quedas d'água, uma flui normalmente para o leito do rio, enquanto a outra mergulha em uma abertura profunda na rocha, desaparecendo sem deixar rastros. O paradeiro dessa água permanece um mistério, pois não há evidências de onde ela reaparece. Ao longo dos anos, pesquisadores tentaram resolver o enigma lançando corantes e até objetos flutuantes na abertura, mas tudo desaparece sem resposta. Lendas locais sugerem que a água escorre para dimensões desconhecidas ou que a Chaleira do Diabo é um portal para um mundo subterrâneo. Luzes de Esdalen, Noruega. Vistas no isolado Vale de Esdalen, o fenômeno luminoso desafia explicações. As luzes aparecem com mais frequência no inverno. Esferas brilhantes que variam de cor e tamanho, flutuando ou se movendo rapidamente pelo céu antes de desaparecerem. Às vezes, parecem pairar lentamente sobre o vale, em outras ocasiões, aceleram ou mudam de direção repentinamente, como se tivessem vontade própria. Desde a década de 1980, cientistas e pesquisadores tentam desvendar o enigma, sugerindo teorias que vão de gases subterrâneos a plasma e atividade eletromagnética, mas nenhuma explicação se provou conclusiva. As luzes continuam a atrair caçadores de mistérios e teorias sobre extraterrestres e dimensões paralelas, tornando o Vale de Esdalen um dos maiores mistérios atmosféricos. Cachoeira da Chama Eterna, Estados Unidos. O Chestnut Ridge Park, em Nova York, conhecido portanto por suas paisagens naturais e trilhas desafiadoras, é onde abriga uma maravilha natural, onde fogo e água coexistem em perfeita harmonia, desafiando explicações completas. Atrás da cortina de água da cachoeira, uma chama brilha ininterruptamente, alimentada por gases que escapam de uma fissura na rocha. A combinação da chama com a água corrente cria uma visão enigmática, como se um fogo brotasse do próprio coração da cachoeira. Embora pequenas chamas alimentadas por gases naturais existam em outros lugares do mundo, a durabilidade e a intensidade dessa chama em particular são únicas. Alguns pesquisadores afirmam que o gás emana de uma fonte de xisto profundo, mas não se sabe ao certo como a chama se mantém acesa. Lendas locais dizem que a chama foi acesa por espíritos antigos e que, enquanto ela queimar, o local será guardado por uma energia mística.